que tem promessas que vão para se cumprir depender única e exclusivamente da ação do Senhor, que é o caso da promessa de Abraão, né? Deus fez uma promessa para 2 idosos, Abraão idoso, Sara idosa e estéril, e aí Deus vem e promete um filho. Gente, milagre! O que você pode fazer de você nessa parte? Ter relação como casal eles sempre tiveram, só que Sara era estéril, agora ela já era idosa, Abraão idoso, né? E aí a gente sabe que levaram-se alguns anos, mas Deus cumpriu, milagre. Não tinha o que o homem fazer ali. Agora, tem promessas que a gente precisa se mexer, a gente precisa se movimentar em direção ao cumprimento. Por exemplo, Deus me prometeu o carro. Aí, gente, a gente tem que ter lógica em algumas coisas. Deus promete pra você, eu vou usar o exemplo do carro, tá? Mas isso pode ser uma aprovação de um concurso, um emprego, um ministério, uma casa, coisas que Deus promete e que você percebe que você tem que ter um certo nível de preparo pra receber. Então, assim, aí Deus foi e me prometeu o carro. Quando eu fui aprender a dirigir e ter a CNH, Deus cumpriu. Porque qual a lógica se Deus me desse o carro, se eu nem sabia dirigir, ou se eu sei dirigir, mas eu não tenho CNH. Aqui entra uma outra coisa. Deus, gente, ele trabalha com princípios, tá? Deus não quebra princípios, Deus não é ilegal. Deus não iria se agradar dele me dar um carro e eu ficar dirigindo ilegalmente sem uma CNH, né? Pra Deus o livre guarde parar numa blitz. E aí qual o testemunho? Como que ele vai ser glorificado numa vergonha dessa, entendeu? Então, assim, se Deus fala assim, por exemplo, eu vou te levantar ministerialmente na palavra. A unção é dele. Tudo que a gente faz para ele é o Espírito Santo que se move. Mas assim, qual que é a nossa parte? Nossa, Deus me deu uma palavra, eu sei agora qual que é a minha chamada. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar, eu vou comprar livros de teologia. Se possível, eu vou fazer uma faculdade de teologia. Eu vou aqui me preparando. Porque isso também, gente, é um movimento de fé, entendeu? Quando eu fui fazer a CNH, eu não tinha dinheiro para carro. Eu juntei dinheiro, consegui o dinheiro, fui lá e paguei a CNH, né? E eu tirei só para carro, eu nem fiz para moto, eu fiz só para carro. E aí, quando eu fiz esse movimento de fé, Deus proveu, entendeu? Então, assim, se prepare, sabe? Se for uma promessa que você vê que exige um certo preparo, digamos assim, Deus fala, Deus confirma que você vai ser um missionário e Deus vai te levar a nações. Se for possível, aprende a falar inglês, que é uma língua, né, que você consegue se comunicar com muitos países, com muitos povos. Assim, é só um exemplo, entende? Mas se é uma promessa que dá pra gente se preparar de certa forma, se prepare.